procedimentos e tal. Professor, ainda assim, eu não consegui, eu sou um pouco, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, eu não consigo acessar e tal, não tem problema. Tem o pessoal do CRA aqui para ajudá-la, tá? Então, você pode, para ajudá-lo, você pode mandar mensagem aqui, no número referente à unidade que você estuda, e aí o pessoal vai te ajudar, vai te auxiliar, tá? Gente, é importante, pode tirar dúvida também aqui com o CRA, tá bom? Então, pessoal, para nos apoiar. Registra aí, deixa salvo o número aqui do CRA, da sua escola. Então, se você é de Franca, é o primeiro número. Se você é de Rio Preto, o terceiro, e Ribeirão Preto, o segundo número, tá? Vou dar 20 segundinhos aqui, e aí a gente já continua. Professor, que grupo que é que está vindo para encher isso? Eu não consegui achar. Vem aqui, ó, deixa eu te mostrar. Peraí, só um minutinho, mas 5 segundinhos eu já mostro para você onde vai estar. Sabe o bate-papo? Aqui, ó. Sabe aqui no bate-papo? Igual tá aqui na minha tela? É no bate-papo que vai ter isso? É aqui no bate-papo do Zoom mesmo. É por causa que estava vindo junto com as outras coisas, junto. Tá. Você tá no grupo Aulas de Workshop? Eu faço pelo celular. Aham. Mas você tá nesse grupo, né? De Franca eu sou. Tá. Olha, vê se vai chegar uma mensagem agora aí num grupo para você, ó. Eu mandei no grupo oficial do workshop. Vê se chegou para você. Para vocês. Eu mandei no grupo, né? Depois que terminar a aula? Oi? Posso preencher depois que terminar a aula? Pode, não tem problema. Se você não conseguir, professor, gente, isso vale para todo mundo. Professor, nossa, olha, cara, eu me perdi, fiz confusão, não sei onde está o link. O que eu faço? Manda mensagem para o CRA ou manda mensagem para mim e eu mando no particular para vocês, tá bom? Tá bom. Alguém me chamou? Ó. Professor? Oi. Você pode me adicionar no grupo do workshop novamente? De cuidador? Isso. Posso. Quer ver, ó? Eu perdi. Eu vou fazer uma coisa melhor ainda, ó. Mas olha, aqui no bate-papo, você consegue ir no bate-papo? Sim. Tem um link lá, é só você clicar nele. Automaticamente você vai para o grupo o grupo específico do nosso workshop. É só clicar, você vai ser redirecionada para lá, tá bom? Tá bom então. Obrigada. Imagina. Bom, gente, então vamos lá. Deu aqui a nossa hora. Olha, eu falei da pipoqueira e agora eu tenho mais 2 recados importantes para vocês. Antes da gente entrar especificamente no nosso grupo, na nossa aula. Bom, vamos lá. Conseguem ver minha tela? Sim. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, tudo bom? Professor Lucas na área. Como vocês estão? Como passaram de ontem? Só passando aqui para fazer um agradecimento rápido, tá? Obrigado por vocês que participaram da nossa primeira temporada do Workshop de Cuidador. Foi referente ao mês passado, ao mês de agosto. Nós estamos dando início à nossa segunda temporada, que é referente ao mês de setembro. Então, você, aluno, participe, não perca tempo, não deixe de participar das aulas. Nós, no Workshop de Cuidador, discutimos temas importantíssimos, tá, para o universo do cuidador. Então, participe, venha às aulas, faça pergunta, coloque as suas experiências, lógico, que sejam relacionadas ao tema abordado em cada aula, tá? É um prazer ter vocês conosco, beleza? Então, não se esqueçam, o Workshop de Cuidador foi feito para você. Cuidador, tá? É um workshop, tá? É uma aula que a gente disponibiliza que tem ali cada assunto, né? Cada dia tem um assunto referente ao mundo em que você atua, ao mundo, ao universo do cuidador, tá? É importante também dizer que se você tem interesse em receber o certificado do Workshop de Cuidador, você precisa ter 85% de presença. Então, resumindo, não perca nenhuma aula, tá bom?
nós estamos dando início à nossa segunda temporada e vai ser um prazer ter vocês conosco, tá? Lembrando, cada aula você tem direito, então, cada aula é equivalente a 1 hora, tá, aí de práticas assistidas, tá bom? Um abraço do professor Lucas, espero vocês nas nossas próximas aulas. Amanhã tem aula, a gente vai falar sobre depressão, tá bom? Logo, logo a gente solta um vídeo chamado aí mostrando mais. Que era o de hoje, né? E mais um vídeo aqui. Esse aqui foi só agradecendo a primeira e a segunda temporada do nosso workshop, né? A primeira mês passado, a segunda temporada esse mês. E mas agora sim, olha só, você pode concorrer a essa pipoqueira e também vai ter a oportunidade de concorrer ao estetoscópio. Olha só esse recado que bacana. Alô, alô, tudo bem? Professor Lucas na área. Gente, além da pipoqueira linda, maravilhosa, a mais linda do Brasil, que a gente vai escolher o vencedor, também vai haver um sorteio para um vencedor, para uma vencedora, que vai levar um estetoscópio gratuitamente. Professor, o que eu preciso fazer para ganhar? Basta você estar participando das aulas que acontecerão aqui na nossa segunda temporada do Workshop de Cuidador. Então, durante o mês de setembro, serão 9 aulas. Em uma dessas aulas, em um determinado momento, nós faremos um sorteio. Ficou interessado? E aí, você quer levar a cuidadora? Então, não perca nenhuma das nossas aulas. Você vai ter a chance de levar para casa um estetoscópio gratuitamente, tá bom? Um abraço do professor Lucas e boa sorte para vocês. Espero vocês nas aulas. Um abraço. Olha só, além da pipoqueira, a oportunidade de você levar para casa um estetoscópio. Diferentemente da pipoqueira, né, que você tem que preencher um form, sugerir nomes e tal, aqui não. Quando a gente fala do sorteio do estetoscópio, basta você estar presente na aula. Professor, que aula que vai ser? É lógico que a gente não vai falar, né? Vai ser surpresa. Então, em uma dessas aulas da nossa segunda temporada, ou seja, em uma das nossas aulas desse mês, vai ser sorteado esse estetoscópio e é lógico, só vai levar quem estiver presente, tá bom? Na aula, né? Tá bom? Então, antes de eu passar o vídeo chamado aqui, eu quero abordar rapidinho as temáticas que a gente vai trabalhar nesse mês, tá? Nessa nossa segunda temporada do workshop. Professor. Oi, alguém me chamou? Eu, Cleonice. Oi, tudo bom, Cleonice? Tudo bem. Ó, daqui a pouco eu tenho que sair para assistir da aula da Evelyn. Ah. E depois eu volto. Tá bom, obrigado por avisar, Cleonice. Nada, professor. A gente tá te esperando. Beijo, obrigado. Bom, então vamos lá, gente. Conseguem ver minha tela aqui? Sim. Obrigado. Mês passado, nós trabalhamos 8 temas. A nossa intenção, né, de acordo aqui com o nosso cronograma, é que neste mês nós, né, trabalhemos 9 temas. Então, 8 mês passado, 9 esse mês, tá bom? Curiosamente, a gente vai ter como ter 9 aulas, né? O workshop de cuidador sempre funciona de terça e quinta, tá bom? Curiosamente, esse mês vai ter... Wellington, tem um áudio ligado, tá atrapalhando. Deixa eu ver. Obrigado pelo retorno. Por favor, pessoal, desliga o áudio. Deixa muta, por favor, o áudio, para não atrapalhar. Obrigado. Bom, aula 9 foi a nossa aula passada, né? O título foi Quem é o paciente com Parkinson e como prestar cuidados a ele. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar a depressão e seus desdobramentos. É só vocês olharem aqui, ó. A primeira coluna é o tema e a segunda é a data, beleza? A semana que vem, na aula 11, como agir se seu paciente engasgar? Foi um tema muito pedido. Aula 12, transtorno bipolar afetivo. Essa aula vai ser reveladora. Bom, não vou dar spoiler não. Aula 13, massagem cardiorrespiratória. Foi o que eu falei, essa aqui foi a única exceção, né? Isso aqui foi o que a gente colocou
porque a gente deu uma aula, lembra de primeiros socorros, aí teve a dúvida o que é a massagem cardiorrespiratória, e aí a gente resolveu colocar aqui para a gente dar uma aula especificamente disso, tá? Todos os outros 8 temas, assim, são advindos de vocês, das sugestões de vocês, tá? Aula 14, lidando com a família do paciente. É lógico, o cuidador não lida só com o paciente, né? Pode acontecer, mas normalmente se tem um contexto, né? E aí você também tem que lidar com a família, tá? A gente vai passar algumas orientações e tal. Aula 15, comunicação entre cuidador e paciente. É importante o cuidador saber se comunicar com o paciente que ele cuida? Eu diria que sim, a gente vai ver mais na aula, tá bom? Dia 24 vai ter a nossa aula 16, como se comportar na casa do paciente. E a nossa última aula do mês, cuidados com crianças especiais, que vai ser a nossa aula 17, que vai fechar a nossa segunda temporada do Workshop de Cuidador. Beleza, pessoal? Então, olha como está rico, como está diverso, tem para todo mundo. Olha que legal, a gente vai discutir todas essas temáticas. Para aqueles que perderam ou para aqueles que tenham a intenção de rever o que foi discutido na aula, é só vocês acessarem o nosso canal no YouTube. Lá tem as nossas aulas são gravadas e são colocadas lá. Beleza? Agora, vou mostrar para vocês a nossa videochamada. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Sim. Obrigado. Olha só. Vamos ver o que esse cidadão aqui tem a dizer para nós. Oi, Maria. Tudo bem? Como você sabe, eu recebi o diagnóstico de depressão mesmo. Mas eu tô com algumas coisas que eu não sei se faz parte da depressão. Falta de apetite. Eu também fico irritado às vezes, assim, sabe? Confuso, meu pensamento tá meio lento. Tô sentindo indisposição. Será que isso tem a ver com o diagnóstico? Não sei. Você consegue me ajudar? Viram aí um paciente, e aí ele mandou mensagem para cuidar, mandou um vídeo, né? Mensagem não, um vídeo, né? Para a cuidadora dele, falando, olha, você sabe, né? Eu recebi diagnóstico de depressão, mas eu tô com falta de apetite, tô um pouco confuso, de vez em quando eu fico agressivo, enfim, ele deu uma série de... Falou algumas coisas que ele está vivenciando, né? E aí ele perguntou para ela, será que isso tem a ver com o diagnóstico de depressão? Não sei, vamos ver nessa aula de hoje. Parece que sim. A gente vai descobrir junto aqui. Então, pessoal, deixa eu só... Aí, beleza. Deixa eu sair aqui. Para aqueles que chegaram agora, por favor, boa noite, né? Primeiramente, é um prazer ter vocês aqui. Não se esqueçam de colocar o nome completo e a unidade que você estuda, tá bom? Aqui no bate-papo. Se tiver dúvida, manda mensagem para o CRA, por favor, e aí o pessoal vai dar o suporte que vocês precisarem, beleza? Gente, eu vi que a professora Pamela está presente. Professora, fica à vontade, você, né, e todos os alunos podem ficar à vontade, fazer pergunta, comentário, contribuir com a aula, que a intenção é justamente ser o mais rica possível. E isso quer dizer que todo mundo tem a ensinar, tá bom? Prazer tê-los aqui. Vamos lá. Gente, antes de a gente entender o que é depressão, falar mais especificamente, eu gostaria de diferenciar... Deixa eu... Aí, acho que assim vai ficar melhor. Eu gostaria de diferenciar depressão de tristeza. Por quê? Nós precisamos entender que quando se fala em depressão, né, quando se fala em diagnóstico de depressão, a pessoa foi diagnosticada com depressão e tal. Na verdade, o que está se dizendo é que por pelo menos 2 semanas, essa pessoa se encontra em um estado de tristeza profunda. Vejam, essa tristeza profunda, por pelo menos 2 semanas, quando você vai perguntar para a pessoa, ela não vai saber dizer o porquê, entendeu? Ou seja, quem aqui conhece o Whindersson Nunes?
Alguém não conhece? Alguém nunca ouviu falar de Whindersson Nunes? Eu já. Já ouviu? Já. Não? Não, desculpa, eu não ouvi. Você falou não? Eu já. Maria José já. Perfeito. Ele é um youtuber muito famoso, assim, brasileiro, né? O cara, assim, tem muita grana, né? Tipo assim, eu vi uma entrevista que ele colecionava carro, ele tinha acho que 15 carros, ele comprava, enfim, ele fazia muita coisa, assim, ele tinha muita grana. Grana, sucesso, tinha tudo, era casado, enfim, tinha tudo. Mas, vocês podem procurar aí, ele entrou num quadro assim, de depressão terrível. Não só ele, né? Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, enfim, muitas outras pessoas, personagens famosos, celebridades que a gente conhece, foram diagnosticados com depressão. Por quê? O que isso significa, então? Vejam, pessoas ricas, pessoas de sucesso, com a vida já ganha, que tem muita grana, que tem muita coisa que às vezes a gente não tem, mesmo assim essas pessoas tiveram depressão. O que a gente pega aqui? O que a gente consegue entender? Que a depressão independe, por exemplo, da sua condição financeira. Independe se você tem marido ou não. Assim, não necessariamente só vai ter depressão quem é viúva, quem é solteira, isso não tem nenhuma relação. Pessoas que trabalham, pessoas que são ricas, pessoas que têm filhos, pessoas que têm marido, que são bem-sucedidas, que têm uma boa casa, que têm comida, enfim, que tem todo um contexto para si, essas pessoas também desenvolvem depressão, né? Passam a ter depressão, como, por exemplo, os casos que eu disse. Então, assim, entendam, quando a gente fala em tristeza, é uma situação, tipo assim, que tem motivo. Meu cachorro faleceu, meu cachorrinho morreu, eu perdi o emprego, sei lá, meu marido me traiu, o meu filho fez uma coisa que eu não gostei, mudaram uma lei lá que interferiu diretamente na minha aposentadoria, sei lá, algo, você está passando por uma situação e esse motivo faz com que você fique triste. Mas normalmente você sai desse estado de tristeza. Você não vai ficar, tipo assim, 2 semanas, um estado assim, profundo mesmo de muita tristeza. Não vai. Então, assim, na depressão, você, em tese, não tem um motivo. Quando você pergunta para a pessoa, por que você está triste? Mas aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Olha, seu marido fez isso comigo? Não, meu marido não fez nada. Olha, meus filhos são ótimos. Enfim, você vai perguntando, não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. A pessoa nem sabe explicar e já tem mais de 2 semanas que ela está num estado terrível de tristeza, tá? De profunda tristeza. Então, eu só queria fazer essa introdução para a gente entender, tá bom? Nós temos que fazer essa diferença. Depressão é pelo menos 2 semanas, tristeza profunda, tá bom? De 2 semanas para lá. Beleza. Agora, vamos então entrar no tema da aula, já que agora a gente já diferenciou, tá? Quem aqui já viu, está se falando no Setembro Amarelo, né? Isso é uma campanha, né? É um mês, aí a gente chama de mês de prevenção ao suicídio, né? É uma campanha que é feita nacionalmente, aí tal, que associações, enfim, que o governo faz. Por quê? Para a prevenção do suicídio, tá? Dia 10 agora de setembro é o dia oficial do suicídio. E aí você vai me perguntar, professor, beleza, mas a gente está falando de depressão, aí você fala de suicídio, o que tem a ver depressão com suicídio? Gente, o que acontece? Olha só, anualmente, aproximadamente 12, olha esse número, 12 mil suicídios são registrados no Brasil. E no mundo, aproximadamente 1 milhão, tá bom? Lógico, isso é uma triste realidade, não é um dado legal, não é um dado que a gente fique feliz, tá? Na verdade, é um dado muito preocupante e alguns estudos têm mostrado que em outras partes do planeta o suicídio diminuiu a porcentagem, mas aqui no Brasil essa taxa aumentou, tá bom? E o que acontece? Bom, qual que é a relação do suicídio com a depressão? A relação é que, segundo aqui, né, o site oficial do Setembro Amarelo,
que é a que cuida dessa prevenção ao suicídio, a primeira posição, a primeira condição, a primeira situação que leva a pessoa a se suicidar, tá? A que está no topo é a depressão. Aí depois vem transtorno bipolar, abuso de substâncias, por exemplo, álcool, sei lá, cocaína e outras coisas. Mas em primeiro lugar está a depressão. 12 mil suicídios anualmente no Brasil, em média. Então, vejam como que essa doença é terrível, né? E muitas vezes é taxada como frescura, corpo mole. A pessoa você está fazendo corpo mole, você está valorizando algo que não existe, isso é tudo coisa da sua cabeça, não tem nada a ver. Vejam, não é bem isso aí, não é isso que a estatística mostra para nós, tá bom? Beleza. O que é depressão? Como nós podemos, então, conceituá-la? Depressão, de uma forma simples, é um problema, gente, médico gravíssimo, prevalente, ou seja, a gente encontra assim uma grande quantidade de pessoas na população brasileira, no mundial, né? Mas aqui a gente está falando especificamente do Brasil. Então, a depressão é um problema, é uma situação, é uma doença, não é frescura, é uma doença muito grave e que a gente encontra em muitas e muitas pessoas, muitos cidadãos aí do nosso país, tá bom? É uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente. E o que é que acontece nessa doença, professor? Basicamente, se tem uma alteração do humor que fica caracterizada por uma profunda tristeza, como eu falei para vocês, pelo menos 2 semanas. Então, você tem nessa doença, depressão, ela tem, né, uma das características é que você tem uma tristeza profunda e um fortíssimo sentimento de desesperança. Ou seja, a pessoa fica muito triste e fica desacreditada da vida, desesperada. Ela realmente assim, ela passa a olhar para a vida de uma forma negativa, sempre negativa. Sempre da pior forma possível. Nunca, jamais vai olhar com outros olhos, com bons olhos. Não. Sempre vai olhar com esse sentimento de desesperança, não tem mais esperança, sempre olha com esse sentimento pessimista, tá bom? Bom, a gente precisa entender, então, que, como eu já falei, né, muitas situações podem fazer a gente ficar triste, tá? Mas a depressão é uma coisa séria e ela não passa com o tempo, assim. Eu falo, preciso de um tratamento, não é tão simples como, por exemplo, quando... eu sou noivo, né? Se Deus quiser, eu vou casar logo, em breve. Mas assim, quando a minha noiva inclusive dia 19, galera. Depois eu vou mandar um convite para vocês para assistir online. Então, a gente vai casar dia 19, eu e minha amada. Mas assim, às vezes ela me deixa triste. E eu, lógico, não sou perfeito, então me deixa ela triste. Mas com o tempo, logo se resolve. Eu não fico 2 semanas ou mais, assim, muito triste, pessimista, não. Foi uma situação que aconteceu, passa, sei lá, 1, 2 dias, a gente resolve, tá tudo bem, a vida volta ao normal, entendeu? Na depressão não é assim, tá bom? Não é só pra gente entender. A depressão não é tão simples, tem tratamento, a gente tem que recorrer a profissionais de saúde, seja psicológica, psiquiátrica, a gente tem que pedir ajuda, tá bom? Bom, também é importante dizer que quando a gente fala da depressão, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão está no topo também. Olha, ela gosta de estar no topo, infelizmente. Ela está no topo das doenças, né, no caso, que mais incapacitam uma pessoa para o trabalho. Ou seja, nenhuma outra doença tem o poder de incapacitar mais profissionais quando a gente fala no trabalho. Ou seja, o que significa é que a maioria dos profissionais que estão afastados, que estão, que se sentem incapazes de fazer ali o seu trabalho, as suas atividades, a maioria tem depressão, tá bom? Então ela também está no topo aí. Vejam quão séria é essa situação. Normalmente, não é regra, até porque
nos tempos de hoje, a gente tem isso mudou muito, mas normalmente isso aparece mais no fim da vida, tipo lá para a terceira, mais para a terceira década. Ou seja, tipo, você começa na vida adulta, né, lá para os 30 anos, você começa tem mais chance de ter depressão, tá bom? Então, assim, por volta dos 30 anos para frente, você tem mais chance de desenvolver. Entretanto, hoje tem muitos estudos que já apontam depressão em crianças, em adolescentes, tá bom? Agora, ela não pega mais fácil as pessoas de 30 anos para frente. Também agora pega pessoas mais novas, tá? Professor, qual que é a causa? Por quê? Como que se dá essa depressão? Me fala mais sobre a depressão. Qual que é a causa dela? Gente, tem muitos fatos. É importante a gente dizer que muitas são as justificativas, tá? Para a gente ter aí que levam uma pessoa a ter depressão. A causa pode ser por questões genéticas, tá? Então, por exemplo, o que acontece é que você pode ter uma predisposição genética, tá bom? A ter depressão, tá bom? Então, tem causas genéticas, isso a ciência já mostra. Também tem causas que a gente pode chamar de bioquímicas. Então, tipo assim, são relacionadas a substâncias, a hormônios, a neurotransmissores, que podem fazer, tipo, se eles faltarem, né, pode ser que você tenha também depressão. Então, genética, fator bioquímico, por exemplo, faltar serotonina, dopamina, noradrenalina e tudo mais. E um terceiro fator, ou uma terceira causa, é aquela relacionada a eventos da vida, né? Eventos vitais, vamos chamar assim. Ou seja, você tem eventos tão estressantes, uma carga tão densa, que acaba que esses eventos, ou essa situação, essa carga pesada, densa, pode desencadear episódios depressivos, tá bom? Mas isso normalmente acontece naquelas pessoas que têm essa predisposição genética. Ou seja, o primeiro indivíduo, ele tem já no seu corpo essa predisposição. Pode ser que ele tenha porque está no gene dele. 2, fator bioquímico, falta de neurotransmissores ou algum tipo de prejuízo em neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina e tudo mais. E o terceiro, alguns eventos do cotidiano. Uma situação muito preocupante, muito estressante, densa. Se você já tem a predisposição genética, você tem mais chance de ter, tá bom? Fatores de riscos, vocês já podem imaginar, são vários. Como eu falei, se tem a questão genética, você pode ter um histórico familiar, que é fator de risco, um estresse crônico, ansiedade crônica, você pode ter problemas, disfunções hormonais, traumas psicológicos também podem levar o indivíduo, são fatores de risco para você desenvolver depressão. Alguns conflitos conjugais também, tem situações que são muito pesadas, não é o normal que a gente encontra normalmente, mas dependendo da situação é algo sim muito sério e você acaba tendo aí problemas e isso pode se configurar em um fator de risco. Uma outra coisa muito importante, isso a ciência também mostra, não só em desemprego, mas também quando se separa, no rompimento do relacionamento. Homens tendem a ter a se suicidar mais, tá? Então, assim, o que acontece? Em situações de crise financeiras e desemprego, você também pode ter mais chance de ter depressão. Lógico, ninguém espera, Às vezes a família toda depende do emprego, de repente a pessoa perde o emprego, isso é um baque muito forte emocional e pode acabar desencadeando esse evento que a gente chama, essa doença, que a gente chama de depressão. Gente, agora é o cerne. Será que depressão obrigatoriamente está ligada só à tristeza? Agora a gente vai falar de sinais e sintomas. O que o carinha do vídeo lá, o moço do vídeo, falou? Ele falou, olha, Maria, a cuidadora chama Maria. Maria, eu tô com raiva, eu tô sem apetite. Ele deu uma lista. Gente, é lógico, quando a gente fala em depressão, automaticamente a gente lembra de uma tristeza profunda.
Entretanto, a tristeza é um dos sinais e sintomas que a gente encontra em uma pessoa depressiva, tá? Vou citar outros exemplos aqui para vocês. Significa que você não precisa obrigatoriamente ter tudo isso. Assim como em muitas doenças, a forma que essa doença se apresenta varia de indivíduo para indivíduo. Então, não necessariamente todo mundo que tem depressão vai ter tudo isso aqui que eu vou falar para vocês. Vai de caso para caso, de indivíduo para indivíduo, tá bom? Vamos lá. Professor, Oi, alguém me chamou? eu, Valdirene. Oi, Valdirene, tudo bem? Também eu tenho a depressão pós-parto, né? Eu mesmo sou uma vítima da depressão que perdi meu filho. Sim, Fiquei assim, naquela época não tinha tanto recurso como tem hoje, né? Que foi há sim, 21 anos atrás. sim. Eu perdi o meu menino e eu fiquei com a depressão profunda, pesando 35 quilos. E alguns Então, falavam que eu estava com aquela doença, o HIV, que era frescura, que eu não tinha nada sim, disso. Mas só Deus sabe o quanto que eu sofria. Eu batia a cabeça na parede. A cada eu te- 3 horas que meus seios enchia, sim, na hora de amamentar a criança, né? Eu aham, metia a cabeça na parede, só que eu falo assim que Deus coloca anjos na nossa vida, né? A minha amém. filha não tinha 3 anos ainda, ela falava assim, mamãe, reage, eu preciso da senhora. Por favor, mamãe, reage. Sim, Então, eu fico até emocionada, porque assim, foi uma fase difícil, mas eu tive um anjo, assim, que que nem bom. sabia, assim, o que era a vida realmente, né? Sim, E falava assim, reage, mamãe, a vida é dura, mas eu preciso da senhora, eu preciso de você, eu te amo. linda, sim, Então, muito, assim, emocionante, porque foi assim, foi um filho, assim, que sim, nem fala assim, né? A gente tem, você não é pai ainda, mas um dia você vai saber esse sentimento que eu tô sentindo hoje. sim, sim. A gente coloca os filhos no mundo, mas a intenção do quê? Os filhos enterrar os pais, não os pais enterrarem os filhos, né? A gente brinca que é a Eu ordem natural. fiquei 1 ano e pouco com a depressão profunda, pesando 35 quilos. 35? Nossa, 35. então, a gente vai ver que quando você, em quadros depressivos, meus sentimentos para você, viu? Meus pêsames. Uma história muito, muito, muito triste assim, mas tem um lado bonito que é da sua filha, né? A gente vai ver, existem algumas dicas para a gente conseguir ajudar pessoas assim que passam por esse tipo de doença tão triste, né? E uma das dicas é o que a sua filha fez. A gente vai falar mais para frente, mas de uma forma assim muito sábia tentar trazer a esperança de volta para a pessoa, porque a pessoa já perdeu a esperança em viver. Em viver, em levantar da cama, perdeu a esperança em comer, em fazer tomar banho, sair do quarto, sei lá, tomar sol, andar, tudo, perdeu a esperança. Então, uma das dicas é você, de uma forma sábia, lógico, você trazer de volta a esperança. Eu tenho uma pessoa muito próxima que também teve depressão pós-parto. Só que no caso dela foi diferente. A filha não morreu, é uma menina, não morreu. Ela não reconhecia a menina como filha. Aí foi o oposto. Tipo assim, viveu, mas ela sabe quando é tipo, não sei se vocês conhecem, mas eu fui criado em roça, né? Tem, por exemplo, vaca, porco, tem animais que rejeitam a cria. Eles não aceitam e no caso dessa mulher foi tipo isso, não aceitou, não via, porque na cabeça dela, a criança ainda estava dentro dela. Então, não fazia sentido ver a criança porque estava dentro dela ainda, entendeu? Então, tinha assim uma confusão, e aí demorou 3 anos para isso passar, mas graças a Deus passou e está tudo bem. Mas realmente é terrível. A doença é terrível. Parabéns pela sua história. Obrigado por compartilhar conosco essa história triste, né? Uma experiência de vida sua. Obrigado, Valdirene. Bom, então, gente, como a gente já viu, vocês viram agora aí, né, ela deu um exemplo. O humor, a gente fica muito triste, né? A pessoa fica com uma visão totalmente pessimista. Tipo assim, literalmente, não vê saída em nada, não vê esperança, é sempre, assim, tem uma visão muito negativa do futuro, vê que não vai conseguir tocar a vida adiante. Então, assim, fica
extremamente triste, tá bom? Também acontece falta de energia. Um exemplo muito chulo, peço até perdão, é como se tivesse chumbo nos músculos, você não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de andar, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer. É um cansaço, uma fadiga extrema, tá bom? Também é um sintoma da depressão. Lentificação do pensamento. Essa pessoa mesmo que eu citei, que eu conheço, que é próxima, ela ficava assim, como é que a turma fala? Vagando. Aérea, super aérea. Pensamento muito lentificado. Tanto que ela tinha mais 4 filhas na época. Ela não fazia nem comida para os 4 que ela tinha, porque ela ficou tão assim aérea, tão desnorteada. Então, o pensamento também fica confuso e também fica lentificado. Pode acontecer também queixa de falta de memória, tá? Falta de vontade, cansaço excessivo, como eu já falei. Agora, sono. Existem distúrbios do sono quando a gente fala em depressão. Beleza, professor, então todo mundo que tem depressão dorme muito. Não necessariamente. Ou você tem insônia, ou você tem hipersonia, né? Tipo, ou a pessoa dorme muito realmente, ou a pessoa não dorme. Então, por isso que eu falei, varia. Isso varia de indivíduo para indivíduo, tá bom? Mas você tem, de uma forma ou de outra, um impacto no sono. O que acontece também? Apetite. Normalmente diminui, mas também tem algumas pessoas que têm o apetite elevado. Então, ou come muito, ou não come nada, come muito pouco, tá bom? Também tem distúrbio, vou chamar assim, distúrbio nessa área alimentar. Libido, desejo sexual. Você tem também uma diminuição na libido, você tem uma diminuição no desejo sexual, tá bom? O que mais que a gente pode encontrar? Dor, dor assim física mesmo, sabe? A pessoa fica com sensação de mal-estar, tá? Queixas, dor no peito, suor, enfim. Gente, é uma situação onde todo o seu corpo é afetado, literalmente todo o seu, não só a parte emocional, vou te chamar assim, mas todo o seu corpo, tá bom? Isso vai para o físico, como vocês viram. E aí tem mesmo, inclusive, alteração de apetite, de sono, de humor, de tudo mais, tá bom? É importante dizer, existem também, em alguns casos, que a gente chama de problemas psicomotores. Então, a pessoa fica muito agitada ou fica apática. Tipo assim, indiferente. Tá ali, é indiferente para ela. Pode acontecer culpa excessiva, a culpa é minha, tudo que acontece de ruim no planeta é por minha causa, eu não deveria ser assim, a pessoa se sente ultra culpada. Dificuldade de concentrar, tá bom? É lógico, como eu falei, como a depressão está no topo, também acontece, né, um dos sintomas é a pessoa ter ideias suicidas, então, vontade, pensamentos assim que são recorrentes de suicídio, tá bom? Autoestima baixíssima, tá bom? E aí, uma observação. Muitas pessoas até negligenciam e isso passa muito desapercebido. Irritabilidade. Às vezes a pessoa está depressiva, só que em alguns momentos, como é o caso do vídeo que eu mostrei aqui para vocês, uma forma da pessoa externalizar esse sentimento negativo, esse sentimento triste, pesado, enfim, é de uma forma, assim, ela faz isso por meio de se mostrar irritada. Então, a pessoa fica nervosa, fica estressada. Então, também a irritabilidade, ou seja, esse evento, né, da pessoa ficar irritada, nervosa, estressada, também pode ser um dos sintomas, tá bom? Mas varia de indivíduo para indivíduo, como eu já falei. Tá? Então, gente, na depressão, basicamente é isso. A pessoa fica desesperada, assim, fica sem esperança, não consegue ver algo bom no futuro, tá bom? Como que é feito o diagnóstico? Existe um profissional específico, né? Tem psiquiatra, então tem um psiquiatra que faz o diagnóstico. Em alguns casos também eu já ouvi falar que psicólogos fazem, tá bom? Mas o que eu aprendi na faculdade é que psiquiatras fazem o diagnóstico, mas tem pessoas que falam que psicólogo também, tá bom?
O que é importante a gente dizer? Tem tratamento? Lógico que tem. Claro que tem. E é importantíssimo ter, né? Graças a Deus que tem tratamento. O que acontece, gente? Você pode... tem vários medicamentos que você vai oferecer para a pessoa, mas é importante dizer que esse tratamento, em 90%, quase 100% dos pacientes, eles apresentam remissão total. O que isso significa? A doença tem cura? Não tem cura, porque são fases, eventos, idas e vindas. Mas quando você tem o que a gente chama de remissão total, que é o que acontece em quase todos os pacientes, você tem a doença controlada. É isso que significa remissão total. Está controlada. Significa que a pessoa não vai voltar a ter? Não, não significa. Inclusive, como ela oscila muito, pode ser que sim, que ela tenha um quadro depressivo, e aí depois volta ao normal, então pode ficar oscilando. Mas se a pessoa toma o medicamento, tem mais chance de conseguir chegar a essa tal remissão total. Ou seja, é possível controlar, é lógico, não só com medicamentos, com outras práticas que a gente vai ver aqui, mas o tratamento é fundamental, tá bom? Tem que tomar remédio sim, beleza? Então, é difícil. Professor. Oi, tudo bom? Gessélia, você acha que o paciente com depressão, ele vai ter que tomar essa medicação para sempre ou tem algum paciente que consegue não tomar mais, tem necessidade de tomar mais esse medicamento? Olha, eu conheço pessoas, o que eu sei é o seguinte, ó, você tem, normalmente, esse tratamento inicial dura uns 2 anos pelo menos. Imagina, 2 anos você fazendo tratamento. Depois disso, em tese, vai acontecer essa remissão total, tá bom? E aí você vai ter mais controlado. Então, não necessariamente você vai ter que fazer sempre o uso de medicamentos. Eu conheço pessoas que eram depressivas, tipo, que tinham diagnóstico e hoje vivem bem. Não tomam medicamento. Mas isso vai muito de caso para caso, tá bom? Então, sim, tem que tomar medicamento, todo mundo tem que tomar. Pelo menos, normalmente é por 2 anos. Isso depende de caso para caso. Mas chega um ponto que você tem o controle da doença e aí talvez você não precise usar mais nesse período. Porque depois você desenvolver um quadro, lembra, não tem cura, é crônico. Você pode desenvolver um quadro, aí vai ter que entrar com medicamento de novo. Tá bom? Bom. Obrigada. Imagina. Gente, o que é importante dizer, você tem o tratamento medicamentoso e, lógico, também o não medicamentoso. Eu vou falar um aqui, só um não medicamentoso. Parece até que tipo, toda doença, você vai falar, mas toda doença tem isso, esse tratamento aí. Mas, sim, praticamente toda doença mesmo. Exercício físico. Alguns estudos já mostram que você tem o exercício físico, ele proporciona, aciona, né, ativa algumas partes do cérebro que são fundamentais para deixar a gente bem, sentir melhor. Então, o exercício físico, por um lado, ele consegue liberar, lembra do hormônio lá do prazer, do bem-estar, serotonina? Então, por um lado, você tem o aumento da produção da serotonina. Então, mais hormônio do bem-estar, do prazer, injeta, aumenta, né, em você. Ou seja, a depressão, você está triste, cabisbaixo, desacreditado, pessimista, super mal. Com o exercício físico, você tem uma elevação do seu bem-estar, porque você produz mais serotonina, que é esse hormônio do prazer, ou do bem-estar. Também pode acontecer que tem, né, algumas evidências já mostram que ainda, olha só que legal, você pode, quando você faz exercícios, áreas são ativas, são acionadas, e aí o seu cérebro reage melhor às situações de uma forma mais alegre, vou dizer assim, tá bom? Então, o exercício físico, sim, com certeza é fundamental. Tá? É importante também a gente, sempre, gente, se você começou o tratamento, não interrompa o tratamento sem orientação médica. Depressão precisa de um acompanhamento médico, um acompanhamento de profissionais, é uma coisa séria, tá? Então, não interrompa de forma alguma, a não ser que seja, lógico, por meio de uma orientação profissional, tá bom? Evita o consumo de álcool. Né? Porque o que acontece? Normalmente, a gente tem alguns eventos tristes da vida e a pessoa passa a beber, né?
passa a beber e aí vai ficando cada vez mais triste, aí bebe e fica feliz. De repente, quando vem a ressaca, ou quando o álcool vai embora, né? Aí fica triste. Então, assim, o álcool também, você tem mais chances de acabar desenvolvendo depressão, ou de mesmo ter uma recaída, tá? Não é nada legal porque ele tem um impacto negativo no seu cérebro e faz você ficar mais confuso e muitas outras alterações neurológicas que podem fazer com que você tenha aí uma recaída, por exemplo, na depressão. Então, cuidado com o álcool, tá bom? É bom a gente ter isso em mente. Tem que praticar atividade física regularmente. Também é importante ter uma vida social, né? Só trabalhar, ninguém merece, né? Tem que ter uma vida social, é importante também. Sono regularmente e muitas outras coisas. Aí, olha o que eu queria falar para vocês. Agora eu vou partir mesmo para a parte prática, dar algumas dicas, como a gente pode lidar com pessoas que têm depressão e tal. Gente, eu vou falar aqui algumas frases que vocês, em hipótese alguma, tipo, nunca devem falar para uma pessoa que tem depressão, tá bom? Olha só, imagina, você tá lá toda desanimada, de mal com a vida, não vê mais esperança em nada, você inclusive pensa em se matar, já pensou várias vezes, você não quer comer, não quer tomar banho, não quer sair do quarto, só quer ficar deitada, enfim, tá malzona. Diagnóstico de depressão. Aí, chega um cidadão que não é você, que não sente como você, não sabe o que você está passando realmente, porque ele não tem a sua cabeça, não tem os seus sentimentos, e aí lança essa frase: você está exagerando. Não é para tanto. Não é, depressão não é tão séria assim. Parece que você está valorizando, você tá exagerando muito. Olha, todo mundo tem problema. Você precisa reagir. Não, eu sei o que é isso que você está passando. Eu já passei por isso também. Galera, não digam isso a uma pessoa com depressão. Por quê? Ela já está mal. Quando você fala isso, você, como eu vou falar, invalida o sentimento dela. É como se fosse uma mentira, tudo fake, e que na verdade ela que está criando e está querendo fazer ali um teatro para te atrair, para chamar a atenção do planeta. E essa não é a verdade. Ela está numa condição terrível, ela precisa de ajuda, tá? E quando você fala essas frases, esses exemplos que eu dei aqui, você não ajuda, você só afunda mais e mais a pessoa, tá bom? Então, tomem cuidado, vamos ter prudência, né? Eu vou chamar assim. Daqui a pouco eu já falo mais sobre as coisas que a gente não deve falar. Só uma observação que eu esqueci de fazer. Normalmente, todo medicamento, né, tem efeito colateral. Um dos efeitos colaterais da depressão, vou falar dois. Você pode ter uma diminuição na libido, também os medicamentos fazem isso, né? Então, ou seja, esse interesse, né, o desejo sexual diminui, e você também pode ter ganho de peso, tá bom? É só um dos efeitos colaterais. Bom, olha só que legal. A gente também não pode falar frases do tipo, eu lembrei de mais algumas aqui. Seja forte. Imagina só, a pessoa malzona, muito ruim mesmo, você fala, seja forte. Olha, logo isso vai passar, daqui a pouco isso passa. É só uma fase. Mas se você precisar, você pode contar comigo, mas assim, isso é só uma fase, tá tudo bem, tá? Tem pessoas que estão em uma situação pior que você, imagina, o pessoal da África, imagina que você tem marido, tem mulher que não tem marido, tem algum esposo, tem gente que não tem esposa, não tem filhos, não tem emprego. Então, assim, tem gente que está numa situação pior que você. Quando você fala isso, a cabeça da pessoa que já não está boa, né? Já tem pensamentos negativos, aí você piora e intensifica muito mais. Então, isso a gente não pode falar, tá? Assim, realmente de forma alguma, tá? Você precisa se esforçar mais para melhorar. A impressão que passa você não está se esforçando. Tipo assim, é corpo mole, para de fazer corpo mole, você tem que se esforçar mais, você consegue sair dessa. Também é uma expressão errada. Você tem que pensar positivo. Olha o lado bom das coisas. Tem gente que está numa situação muito pior que a sua.
Você sabe que olhando para você, você não parece tão deprimido assim. Não parece que você está com depressão. Por quê, gente? O que acontece? Não necessariamente a pessoa fica triste, tipo assim, muito, muito, muito triste o dia todo. Você pode ter algumas oscilações. Então, talvez mais à noite ela fique mais triste. Durante o dia ela não está tão ultra triste. Quando você fala, você não parece tão triste assim. É como se você mandasse uma mensagem para ela dizendo que, na verdade, ela é só uma encenação, tá? Então, também não falem isso em hipótese alguma, tá bom? Olha, poderia ser bem pior, realmente, tá? Você poderia estar desempregada, poderia estar doente fisicamente, tá? Olha, pensa em pessoas que moram na rua. Sua situação não está tão ruim. Ou que tal essa aqui, gente? Isso é coisa da sua cabeça. Quando você fala isso, que é coisa da cabeça da pessoa, também, por um lado, você fala que é frescura, né? Tipo, que é corpo mole, mas você passa para ela também a impressão que aquilo ali não é real. É algo irreal, algo que ela criou e que ela está forçando a barra. Então, toma cuidado. Uma frase que acontece, e o que acontece é o seguinte: cuidadores, eu estudei isso na faculdade também, no meu TCC. O que acontece? Cuidadores, pode acontecer de uma pessoa ter uma sobrecarga. Então, se imagina, o seu esposo depressivo, imagina, você tipo, convive com ele o dia todo, convive e tal, chega uma hora que você também fica cansado, está muito cansada, você está sobrecarregada, e aí você lança a seguinte frase: ou você é muito egoísta, você só pensa em você, você devia pensar mais na sua família. Na verdade, gente, não é que a pessoa é egoísta, que ela só pensa nela. A doença, uma coisa é a pessoa, uma outra coisa é a doença, ou o que a doença faz com a pessoa. A gente não pode, em momento algum, misturar essas duas coisas, tá? Realmente, a doença faz a pessoa ficar pensando só no mundo dela, só nos sentimentos dela. Mas a pessoa em si, talvez ela não faça isso, tá? É uma consequência da doença, tá bom? É o que a gente espera que aconteça, mas é um resultado da doença, tá? Da pessoa. Não é o que a pessoa quer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e não falar: cara, você é muito egoísta. Você precisa pensar mais na sua família. Olha, eu tô aqui sei lá, 2 anos cuidando de você e você não tá nem aí para mim. Você não tá nem um pouco preocupado. Você é muito egoísta e tal. Não, gente, não. Isso a gente não pode falar em hipótese alguma, tá bom? Bom, professor, se tem o que eu não posso falar, deve ter o que eu posso falar. Como que eu consigo ajudar alguém? Gente, é fácil isso. Eu vou mostrar, lógico, aqui uma forma para vocês, mas antes eu quero passar um vídeo de 1 minutinho só. É um vídeo bem legal, eu achei que ele é explicativo, ele é, sabe, desenho, bem legal. Porque eu gosto de coisas assim que a gente consegue ver. Aí, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Olha que bacana, dicas práticas. Depressão é coisa séria. Você sabe como ajudar alguém nessa situação? O primeiro passo é se informar sobre a doença, seus riscos e sintomas. Assim será mais fácil perceber quando a pessoa não está bem. Fale sobre o assunto. Tratar a depressão como tabu e fingir que ela não existe só isola quem precisa de apoio. Às vezes, conversar e tomar um café juntos é suficiente para fazê-la se sentir melhor. Ouça sem julgar. Evite frases que menosprezem seus sentimentos, como: tem gente com problema pior. Seja acolhedor. Leve ajuda. Marque uma consulta. Acompanhe a pessoa ao psiquiatra e estimule-a a seguir as orientações do médico e tomar medicamentos se necessário. Legal, né? Rapidinho e com dicas muito importantes. Então, gente, como eu consigo ajudar alguém, professor? Informe-se. Meses atrás, almoço em família para ele era sinônimo de sair para comer fora. Próximo vídeo aqui tocou. Aí. Gente, informe-se. Saiba mais o que é a depressão, como ela se apresenta, quais são os sintomas. Então, sempre se informe para você conseguir ajudar mais. Ouça a pessoa sem julgamento, tá bom? A pessoa já se critica. Não precisa você tentar
você querer ir lá e querer criticar, tá bom? Porque você pode acabar tendo alguns problemas, você pode acabar complicando a situação. Então, ouça, tá? Mas sem julgamento. Olha, é importante também que você ajude ativamente a pessoa. Como eu falei no caso dessa pessoa próxima que teve depressão, ela não conseguia cuidar dos filhos. O que aconteceu? Amigas, amigos cuidavam, então faziam comida, levavam as crianças na escola. Então, se você também conseguir ativamente ajudar essa pessoa, naquelas atividades que ela não faz mais, que ela, por conta da doença, né? Também é uma forma bem interessante, tá bom? Então, você pode ajudar resolvendo alguns problemas ali domésticos, né? Situações do dia a dia, levando as crianças na escola, você pode fazer, por exemplo, compra para a pessoa, tá bom? Ajudar nas tarefas do dia a dia. O que é importante, como eu falei, dizer também, é que a gente tem que entender que a pessoa é diferente da doença. A doença faz com que a pessoa tenha um comportamento que você pode até reprovar, tá bom? Mas não é a pessoa em si, é uma consequência da doença. É importante a gente também diferenciar isso. Ofereça sempre ofereça esperança para a pessoa. Foi o que a Valdirene disse, olha... Voltei, professor. Oi, Cleonice, né? Boa noite. Voltei. Tudo bom? Estava com a Evelyn. Perfeito. Tudo bem? Obrigado, viu, por você ter voltado. Obrigado. Nada. Vamos lá. Terminando, gente. Sempre ofereça esperança. Foi o caso da Valdirene, né? A filhinha dela falava, mamãe, a filha dela dava mais esperança. Então, isso é importante porque a pessoa que tem depressão não tem mais esperanças na vida. Quando você, de forma sábia, tá? Não agressiva, também tem que ter cautela, né, gente? Quando você oferece esperança para ela, que é o que falta, também você vai, com certeza, ajudar essa pessoa. Professor. Oi? Não culpa. E lembrando, se eu não tivesse ela, eu acho que eu teria me suicidado, porque a dor é enorme. Fica um buraco, fica um vazio, sabe? Fica aquela coisa assim. Eu comia, para ver se preenchia aquele buraco, eu não preenchia, então ficava aquela dor. Se eu não tivesse a minha filha, eu teria me suicidado, porque é uma tristeza muito profunda. Só quem passa por isso sabe. E todo dia 8 de janeiro, para o dia 9, eu fico triste, porque foi na data que aconteceu. Tá? E outra, assim, uma dica para algumas pessoas, assim, que tem hoje em dia, quando você vai em médico, eles falam assim, você está com a depressão, que antes de eu descobrir que eu estava com aneurisma, eu morava na Bahia. Sim. Eu passava com o neurologista, a senhora está com depressão, a senhora que provoca suas dores. Eu falei, se eu tivesse com depressão, eu estaria em casa deitada. Sim. Eu não estaria procurando ajuda. Se eu não tivesse vindo para cá, que agora fez 3 anos em agosto, eu estaria morta, porque o aneurisma teria rompido na minha cabeça. Foi 4 anos e meio sentindo dor e o diagnóstico era depressão. Só que eu falei para ele, eu não tomo posse dessa doença, que eu não tenho ela. Sim. Eu não recebo ela. Eu tive ela um dia. Né? Eu tenho uma recaída. Não sei se o senhor mesmo falou, tem uma recaída. Sim. Um momento assim, nossa, se meu filho tivesse aqui hoje, faria 21 anos. Isso. Né? E tem um processo também dos remédios, que é o desmama, né? Que não pode te tirar de uma vez, né? Tem não. É aos poucos. E vendo a reação do paciente. Com cautela, devagar e acompanhando de perto. Realmente com orientação e acompanhamento médico. Eu, graças a Deus, Deus me deu, foi uma filha, não foi um anjo, que até hoje ela me coloca para cima. Que ótimo. Né? Parabéns. Mas muito obrigada pela oportunidade de ter conversado, desabafado isso daí. É importante. Pode até servir de ajuda para alguém também. Sim. E me emocionei, porque assim, foi uma coisa assim, bem forte, né? Sim. E a gente passa assim, nós estamos vivendo num período assim, distanciamento social, de várias outras coisas, mas assim, esse tema depressão, nós estamos vivendo no Setembro Amarelo, né, que é prevenção do meio de suicídio, né? Sim. Então, assim, para mim a minha filha foi a minha base de eu não desistir da minha vida naquele momento. Muito obrigada, professor. Bom final de semana.
Terça-feira, se não estiver aqui, mas eu vou assistir a aula de onde eu estiver. Terça-feira, dia 15, é feriado aqui em Bonifácio. Que ótimo. Ó, terça-feira, galera, terça-feira tem um tema bacana, engasgo. A gente vai falar sobre engasgo, é bem legal. Aí vai ter a prática para fazer a manobra. Oi? É dia 15, é feriado aqui em Bonifácio. Ah, é feriado mesmo aí? É, aqui dia 15 é feriado, é dia do padroeiro da cidade. Mas se der, por favor, participa com a gente que vai ser legal. A gente vai fazer a prática lá da manobra, vai ser bem legal. Tem engasgo, né? Mas assim, Valdirene, obrigado por você colocar a sua experiência assim para nós. Realmente, olha só que legal, né? Você mostrou as fases da doença. Tipo assim, hoje você não tem, como você falou, mas pode acontecer que você tenha uma recaída, principalmente na data e tudo mais. Mas a sua, assim, está controlada, vamos dizer assim, né? Isso não acontece com todo mundo, infelizmente. Tem gente que tem os quadros mais recorrentes, tá? Então, graças a Deus, que bom que você melhorou e que você teve alguém, né? Um anjo, né? Isso é maravilhoso. Então, gente, vejam, é possível sim ajudar, né? E uma coisa que eu queria dizer, a gente já vai finalizar a aula agora. Uma coisa que eu queria dizer, quando eu falo assim, que a pessoa tem depressão, não necessariamente você vai ter um paciente que só seja depressivo, tá? O que acontece por exemplo, a pessoa tem diabetes, aí o paciente tem diabetes, precisou amputar, sei lá, as 2 pernas. Isso pode desencadear nele uma depressão. Então, você vai ter que prestar cuidados para esse paciente, olhando para diabetes. Então, tem tudo que tem que ser feito, enfim, insulina e tal. Tudo que tem a ver com diabetes, mais a depressão. Então, o que acontece? Você pode ter mais de uma doença. Então, a depressão nem sempre vem sozinha. A gente consegue ver muitos casos que ela vem acompanhada. Ela pode ser o resultado de uma outra doença, tá? Então, às vezes... professor, eu lembrei de um caso, eu estava lá no ponto, lá em Rio Preto, tinha uma senhorinha chorando, né? Sim. Ela falou, eu perguntei, tá tudo bem com a senhora? Não, filha, hoje está fazendo 2 anos que eu perdi meu filho. Sim. Aí, neste momento, eu dei um abraço nela e falei assim, olha, eu sei o que a senhora está sentindo. Eu sei porque eu também passei, né? Eu passei por isso, eu sei a dor como que é, mas seja forte. Deus é contigo. Amém. Ele está no lugar melhor, está olhando pela senhora e não gostaria que a senhora ficasse triste. Foi desse jeito para ela, né? Ela me abraçou, me agradeceu, falou assim, nossa, eu nunca esperava que eu ando de salto com o nariz empinado, né? Eu nunca esperava que uma pessoa assim como você fosse tão humilde. Falei, não, meu jeito é esse, né? E aí foi assim, sabe? Eu ganhei aquela sexta-feira assim como poxa vida, né? Como você pode ser luz na vida de alguém quando está no escuro? Ela chorava de soluçar. Não, é um papo, não é, gente, é uma conversa, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer tanta coisa. É o caso dela aqui, que a Valdirene acabou de expor para nós aqui. Uma conversa. Então, assim, gente, realmente isso é muito importante. A depressão, provavelmente todo mundo vai, de alguma forma, ter contato com ela um dia. Seja com familiar, seja com paciente, ou seja a gente mesmo, né? Sei lá. Espero que não, mas pode acontecer. E a gente tem que tentar driblar. Mas o tratamento é fundamental e uma conversa. Por isso que eu converso muito, né, professor? Por isso que eu falo demais. Pois é o papo, né? Ó, mas o pessoal aqui do CRA... Oi? Perdão. Oi, Esmeralda? Oi, eu só queria... Só uma frasezinha que eu queria dizer. Uma coisa que me falaram, porque eu gosto muito de sorrir. Sempre falam que o sorriso é bonito. E eu sempre pensei assim, você pode, às vezes, nem falar uma coisa, mas, às vezes, o sorriso que você dá para uma pessoa, mesmo desconhecido, pode ser a coisa que ela precisa, pode ser tudo para ela naquele momento. Isso, mesmo perfeito. que você não conhece. Então, é por isso que eu acho sempre muito legal, quando as pessoas sorriem, vejo as pessoas na rua, sorriam, conhece, não importa. Sim. Né? E é contagiante, né? As pessoas acabam sorrindo de volta muitas vezes. Então, eu sempre certeza, falo, sorria para a vida. Mesmo não, que o sorriso é um remédio. O sorriso é um remédio.
Tá bom? Obrigado pela sua colocação, é isso aí. Dar um sorriso não custa, né? Um abraço. Gente, olha, a situação é tão feia que eu não consigo nem sorrir para a pessoa. Mas um abraço você consegue dar. Toque, né? Então tá, gente. Olha, o pessoal do CRA tá avisando aqui que vai cair. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu vou mandar agora de novo no grupo de workshop aqui os links para vocês avaliarem a aula e para vocês fazerem a inscrição, né? Para quem ainda não fez, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Semana que vem, na terça, vai ter a gente falar sobre engasgo e aí a gente vai fazer no vídeo, mas acho que vai ser bem legal. A gente vai simular, né? Lógico, fazer uma simulação, tá bom? Obrigado a todos e a todas. Valdirene, obrigado por você ter participado ativamente, ter colocado a sua experiência. Esse é o objetivo nosso, assim, trazer o mais... Eu que agradeço, professor. Da realidade, tá bom? Eu que agradeço. Um bom final de semana. Que Deus abençoe você ricamente. A todos nós. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Meu anjo! Meu anjo. Ué, por que não desligou o trem aqui, meu Deus? Ué, como que faz para desligar? Aí dá aula e não consigo desligar. Oh, meu Deus do céu. Não, isso é fácil, né? Ainda está em andamento, vou desligar aqui. Peraí. Tchau, gente. O Zoom não derrubou ainda não. Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Saudade.